E aí, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Aliás, se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreve nesse canal. Tem bastante conteúdo aqui sobre viagens, sobre meus rolês, um pouco de lifestyle e essas conversas que a gente faz também. Aliás, eu estava aqui em casa montando a minha mala para a minha viagem que vai acontecer em breve e eu pensei, bom, por que não registrar isso e trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto? Acho que eu nunca falei sobre essa parte, como que eu planejo as minhas viagens e como que você pode planejar a sua viagem. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é, deixa um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal se ainda não está inscrito, mas vamos lá, agora falando sério. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que viagem é muito pessoal, é uma das coisas mais pessoais que existem. E não no sentido de que você não pode mostrar, no sentido mais privado, mas no sentido de que é tão pessoal que cada um faz a sua própria viagem. As dicas que eu vou dar aqui funcionam para mim e pode ser que não funcionem para você, mas é um norte para quem está perdido e não sabe para onde começar. Principalmente se você nunca viajou para fora do país ou se você nunca fez uma viagem muito longe da sua cidade, isso vai te ajudar muito e é mais ou menos como eu planejo as minhas viagens. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos ser sinceros, acho que ninguém que está assistindo esse canal aqui é milionário, eu também não sou milionário. Então vamos ser sinceros que quem manda em tudo é o dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que ver é o quanto que a gente tem disposição para gastar numa viagem. Porque isso inevitavelmente vai fazer todas as mudanças de planos que forem necessárias para você encaixar o seu orçamento em tudo que você quer fazer. Isso é a primeira coisa que eu vejo, quanto que eu posso gastar para planejar minha viagem, considerando que eu ainda não decidi para onde que eu vou. E aí é onde tudo começa, quanto tempo eu tenho de viagem disponível e quanto de dinheiro eu preciso para aquele tempo de viagem, porque quanto mais dias você passa viajando, maior é o custo que você vai ter para se manter naquele lugar, então o custo vai ficar maior. E aí entra um outro ponto que é muito importante. Esse lugar que eu estou indo, quanto tempo é necessário para eu conseguir conhecer o que mais ou menos se conhece por lá e o que eu quero conhecer? Será que o tempo que eu tenho é suficiente? Será que eu preciso de mais tempo? Será que é tempo demais? Eu posso encurtar a viagem? Isso é uma das primeiras coisas que eu analiso, porque isso vai fazer toda a diferença no planejamento da sua viagem. E eu, como sou CLT, e acredito que a maioria das pessoas que assistem esse canal também sejam, a gente sabe que tem no máximo ali um mês de férias, se esticar mais um pouco com feriado, alguma coisa, mas não vai fugir muito disso. Então eu procuro lugares que eu consiga conhecer em mais ou menos 20 dias, que é o tempo que eu costumo ficar viajando e não muito mais que isso. Até porque, por mais que eu goste de viajar, eu amo voltar para casa, eu amo voltar para minhas coisas, arrumar minhas coisas. Ficar muito tempo longe de casa, além de aumentar o custo, é um pouco difícil. Você tem que levar mais roupa, mais coisas, tudo fica mais difícil. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é o mínimo de dias que eu fico nesse lugar para conseguir curtir bem tudo que eu quero, quanto que seria? Isso já vai me ajudar bastante, porque quanto menos tempo eu conseguir ficar, mais eu maximizar o meu tempo naquele lugar, menos custo eu vou ter, mais rápido eu vou voltar e vou ter uma viagem que eu não vou precisar levar tanta coisa. Então, o tempo é primordial para definir o custo que você vai precisar e como você vai se programar para poder fazer as outras coisas que venham a seguir nas dicas desse vídeo. E aí é claro que depois que você já sabe o tempo que você precisa, é mais ou menos uma ideia do custo que você precisa para viajar para lá, e aqui eu não vou falar de custo de viagem, de preço de passagem, de nada disso. É só do planejamento mesmo da viagem, como se planejar para viajar, tá? E uma das coisas mais importantes e que ninguém nunca fala é que todo mundo é diferente de todo mundo e a gente esquece disso no momento de planejar uma viagem. Ou seja, o que eu quero dizer, você provavelmente vai pesquisar roteiro, você provavelmente vai ver os meus vlogs, se você não viu, tem bastante vlogs de viagem aqui nesse canal, ou vai ver de outras pessoas, ou vai ler, ou vai perguntar para outras pessoas, mas a gente não pode se esquecer que a gente é diferente do outro. E se você viaja sozinho, como eu, ou se você viaja em casal, ou em amigos, você vai ter que unir todos esses gostos para fazer um roteiro ali para agradar todo mundo. E é muito importante você entender o que você quer ver, o que você gosta de ver, o que você faria na sua cidade. Porque o que eu mais vejo quando eu começo a planejar uma viagem é que eu começo a procurar roteiro e as pessoas colocam dicas de várias coisas e às vezes eu falo, mas eu não gosto disso. Por exemplo, eu gosto de museu, eu gosto, mas eu não gosto de, tipo, conhecer 10 museus numa cidade. Eu acho legal conhecer aqueles que eu acho interessante, mas eu não gosto de, tipo, fazer tanto roteiro turístico de história, de museus, mas tem pessoas que viajam só para isso e trocam ali praticamente de um museu para o outro todo dia e não se cansam. Não é o meu caso, por exemplo. Então, perceber o que você realmente gosta, o que o seu casal gosta, o que seus amigos gostam que estão viajando ali com vocês, é muito importante para planejar a viagem. Eu, por exemplo, amo praia, então todo destino que eu vou que tem uma praia, eu tento ir. Mas tem
gente que prefere ficar todo dia numa praia só, e tem gente que gosta de trocar de praia. Eu, por exemplo, gosto de ficar na manhã numa praia e à tarde em outra. Isso é uma boa divisão para mim, funciona legal para mim. Então, como vocês podem perceber, cada um tem suas individualidades e isso é muito importante. Essa é a primeira dica que eu dou. Separe o que você realmente gosta de fazer. Procure roteiro, veja vlogs na internet, leia, anote tudo que você acha interessante, pesquise também coisas exóticas e diferentes para se fazer, mas não esqueça, pense na viagem para você e não do que os outros costumam fazer naquele lugar ou do que a internet acha que é legal fazer. Eu já passei por situações que eu fiquei frustrado de gastar dinheiro em passeios ou de ir para lugares e ficar, mas eu nem ligo tanto para ver isso, sabe? Mas isso foi uma coisa que eu aprendi e mudou muito como eu planejo as minhas viagens hoje em dia. Hoje em dia eu me preocupo muito mais com o que eu quero ver do que o que o mundo diz que eu tenho que ver naquele lugar, sabe? Se você quiser conhecer lugares turísticos, vá em horários que não são tão acessíveis. Por exemplo, pela manhã muito cedo, ou pela noite, ou em dias de semana. Tá certo que em alguns lugares, dias de semana não vai fazer tanta diferença, mas tente fazer isso. E lembrando que para a praia, a gente inverte, tá? Geralmente, finais de semana, as praias são mais cheias e durante a semana mais tranquila. Então, tente dar uma invertida quando você for para esse tipo de lugares. Assim como museus também costuma acontecer isso, é melhor em dias de semana. Então você tem que ver bem ali, se planejar bem e se programar para ver o melhor roteiro para você não pegar aquela lotação máxima. Afinal de contas, ninguém merece chegar no lugar, ficar doido para tirar uma foto bonita e ter 200 pessoas ali no lugar, ou ficar numa fila para poder fazer as coisas. Eu prefiro ir nos momentos mais tranquilos. Como eu viajo sozinho, isso é uma das coisas que eu mais gosto de viajar sozinho. Eu só preciso me planejar comigo mesmo. Porque quando tem alguém na viagem, e por mais que eu não mostre aqui, às vezes tem pessoas até da própria cidade, não pessoas que viajaram comigo, mas geralmente pessoas da própria cidade ou de hostel ali que eu conheço, que fazem rolês comigo, e às vezes elas acabam atrapalhando por causa disso. Quer acordar mais tarde, quer sair mais tarde, fez outros planos. Então, o bom de viajar sozinho, pelo menos é isso, que eu consigo me programar melhor, e aí eu costumo acordar bem cedo para poder fazer coisas mais turísticas, explorar a cidade. Como eu gosto de fotografia e gosto de vídeos, faço os vlogs, aliás, para vocês, eu saio mais cedo também porque eu pego uma luz melhor para gravar e pego os lugares mais vazios para poder tirar foto e gravar. Então isso ajuda muito. Para quem também gosta de tirar foto, mesmo que não faça vídeo ou que faça vídeos, aproveite porque pela manhã é muito melhor para você conhecer a maioria dos lugares. E aí um outro ponto que é muito importante, aliás, não tem uma ordem, tá? Eu tentei montar uma ordem desse roteiro para fazer esse vídeo, mas na verdade não tem uma ordem porque as coisas meio que se interligam, ou tem coisas que você planeja antes, tem coisas que você planeja depois. O importante é você olhar tudo isso. Outra coisa que para mim é muito importante é quando ir para aquele lugar. O que isso significa? Significa que nem todo lugar é bom para se visitar o ano todo. Existem lugares que têm furacões em certos períodos do ano, existem lugares que o clima está muito ruim, está muito frio ou está muito calor. Então você tem que planejar tudo isso. E lembrando que você tem que linkar tudo isso com o momento que você consegue viajar. Se você, como SLT, você tem que se planejar para agendar suas férias. E outra coisa que eu vou dar uma dica muito valiosa aqui, que é o que eu faço para as minhas viagens. Para mim, os melhores meses para viajar são os intermédios, que são as transições entre as estações. Então, por exemplo, se o verão é dezembro, janeiro e fevereiro, e a próxima estação é o outono, o melhor período para você viajar para algum lugar vai ser ali abril, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. Abril ou o próprio março, porque é um período de transição, que você está saindo do verão para ir para outra estação, que aí não vai estar tão quente, mas ainda não vai estar tão frio. Geralmente esse tipo de período de transição, como por exemplo no hemisfério norte, períodos muito bons de se viajar são outubro, abril, maio, são períodos muito bons de se viajar, mas você tem que avaliar muito bem essa questão, porque alguns lugares, por exemplo, aumentam muito as chuvas em algum mês, ou diminuem muito em outros, ou existem situações que os lugares não podem nem ser visitados em certos períodos do ano. Os lençóis maranhenses, por exemplo, aqui no Brasil, eles só ficam disponíveis acho que uns 4 ou 5 meses do ano, se eu não me engano, mas não ficam disponíveis o ano inteiro. Então, se a pessoa se planeja para conhecer os lençóis maranhenses em fevereiro, acho que fevereiro não tem, ela não vai conseguir. Então presta muita atenção nessa questão, porque isso é primordial. E outra coisa, se você viajar nos meses mais turísticos, provavelmente o custo da sua viagem vai ser mais caro, tanto a hospedagem quanto a passagem, e até os passeios às vezes ficam mais caros. E como eu falei no começo, no fim das contas o dinheiro é que manda mesmo, não adianta a gente fazer 1000 planos. O que vai mandar vai ser se a gente vai conseguir pagar essa viagem. Então essas são formas que eu utilizo e sempre vejo para poder me planejar melhor.
O que eu faço também é dar uma estudada, vejo se o período que eu programei está realmente um preço bom e olho como que está na alta temporada, olho em outros períodos para ver se realmente vai fazer tanta diferença. Porque às vezes você consegue planejar uma viagem num período ainda melhor, sem tanta variação de custo. E aí vamos falar de uma coisa que importa muito e que as pessoas às vezes não dão tanta atenção, principalmente as mulheres. O que levar na mala? A mulherada gosta muito de levar muita coisa e às vezes isso torna a viagem um transtorno, porque ficar carregando mala, ficar carregando peso, não é legal. O menos de peso possível que você puder levar é o ideal sempre. E eu, infelizmente, eu sofro desse mal um pouco por causa dos meus equipamentos. Como eu levo equipamento, os pesos são muito grandes. Eu tenho que levar uma mochila só de equipamentos e que são coisas pesadas e às vezes ainda levo alguma coisa na mala. A diferença é que eu costumo me virar também com poucas peças de roupa e isso dá uma equilibrada. Mas eu aprendi na prática que quanto menos coisas eu conseguir levar, vai ser melhor para mim. A viagem vai fluir melhor, eu vou ter menos transtornos e principalmente se eu não vou estar com um carro alugado, por exemplo, se eu vou estar me movimentando de transporte. Aliás, eu vou falar dessa parte de transporte, de como se locomover, mas aguarda aí. Então isso é muito importante. Depois que você já sabe quando você vai visitar, ou quantos dias você vai visitar, o tempo que você vai visitar, se vai estar calor, se vai estar frio, se vai estar chovendo muito, aí sim você vai conseguir planejar o que você vai levar. Tente sempre levar poucas peças, mas que elas se conversem entre si. Principalmente roupas, às vezes que combinem entre si, ou que você consiga trocar com uma outra camiseta que você leve, fique mais fácil de você usar ali no dia a dia. E leve peças que são resistentes, sabe? Peças que não são difíceis de encaixar no dia a dia. Eu sei que essa dica parece meio óbvia, mas é bom falar porque às vezes as pessoas se perdem, levam muita coisa ou falta coisa, e às vezes gastar, principalmente se você está fora do país, você vai gastar em outra moeda, pode ser meio caro. Então leve uma quantidade de peças que você não precisa ficar comprando, além de você perder tempo ao invés de turistar, você perder tempo indo em lojas. Eu amo fazer compras, eu adoro ir em lojas fazer compras, mas em muitas viagens eu acabo nem fazendo isso, nem comprando, porque eu prefiro muito mais curtir o lugar. Então toda viagem tem o seu momento certo para fazer as coisas. E se você também não precisar gastar com roupa, também vai te ajudar para você conseguir ter gastos diferentes pela cidade para fazer outras coisas. Afinal de contas, curtir a cidade é muito mais importante do que comprar roupas. E aproveitando que a gente está falando de compras, vamos falar a verdade. Tem muita coisa que vale a pena comprar quando você está em outro lugar. Seja aqui mesmo no Brasil, existem cidades, existem lugares que coisas são mais baratas do que na cidade que você mora. Então dê uma olhada, porque às vezes vale a pena aproveitar que você está viajando para fazer compras. E se você está indo para outro país, está indo conhecer outras culturas, a diferença de preço pode ser bem considerável, tanto para mais quanto para menos. Então se atente a isso daí, não se programe sem ter noção dos custos. Se você não encontrar os custos na internet de lojas, procure sites para ter uma base. A Amazon, por exemplo, tem em vários países, você pode ter uma base. Algumas lojas você também consegue mudar a localização para ver os custos naquela região. Isso vai te ajudar a ter uma noção de quanto de dinheiro você vai precisar ou não vai precisar gastar no lugar que você está, dependendo se vale a pena ou não, né? Então isso é muito importante. E aí eu meio que já falei disso, mas agora eu vou falar de uma outra forma. Quando eu falei sobre o que visitar, o que você gosta de visitar, é importante você ter um roteiro, afinal de contas, um roteiro te ajuda a se guiar. Existem pessoas que não usam roteiro e se viram muito bem com isso. Não é o meu caso. Eu gosto de ter roteiro, não fico seguindo exatamente a risca ali, não posso sair disso, mas me ajuda muito a ter um norte e principalmente para planejar quantos dias eu vou ficar no lugar. Isso é muito primordial para eu já ir me organizando. Então eu costumo combinar. E olha, montar roteiro parece fácil, mas não é. Eu olho tudo e ainda assim, às vezes eu vejo algumas questões que eu poderia ter planejado melhor. Então toma muita atenção nesse ponto, porque é muito importante, e isso vai definir se a sua viagem é boa. O que eu costumo fazer quando eu planejo roteiro? Eu gosto de ver a lotação dos lugares que eu vou, se é um momento que está muito cheio, se é um momento que está muito vazio, se a luz está legal, porque como eu faço gravação, então a luz também tem que estar legal, se está de dia, se está de noite, eu planejo tudo isso. A localização, então, tipo, como geralmente a gente não vai só num lugar num dia, a gente vai para outros, é bom você marcar lugares que estão perto, para você não ter que ir e voltar de distâncias muito grandes. E quando você tenta fazer tudo isso, por incrível que pareça, é difícil. Quando você tenta conciliar tudo isso, você vai ver que seu roteiro fica mais difícil de montar. Mas faz uma diferença muito boa. Quando você conseguir montar dessa forma, você vai ver que a viagem flui muito melhor. E claro, abre espaço para o novo, deixa a vida acontecer. Se você descobrir um lugar, descobrir um cantinho, conhecer alguém, receber uma dica, tente explorar, tente conhecer outros lugares. Eu adoro sair meio sem rumo quando eu estou viajando assim,
entrar numa rua diferente, comer uma coisa diferente, perguntar para as pessoas. Eu adoro explorar, conhecer pessoas locais, isso faz toda a diferença. Aliás, uma curiosidade sobre mim, talvez você já tenha percebido isso, eu gosto de viajar para lugares exóticos. E por que isso? Porque eu não gosto muito de lugares que eu já vi muito na internet, muita gente já foi. Por exemplo, Paris. Eu não tenho muita vontade de ir para Paris, porque eu já vi a Torre Eiffel de tantos ângulos diferentes, eu já vi tanta coisa de Paris. Não que a cidade seja ruim, não que seja uma viagem ruim, mas esse tipo de destino que tem muito conteúdo na internet, que você vê muito, eu já não gosto tanto. Então eu gosto mais de ir para lugares exóticos. Até por isso que eu também gosto de, quando eu estou numa cidade, ir para lugares que as pessoas às vezes não colocam no roteiro, ir para uma rua diferente, pegar um ônibus e descer num lugar aleatório, descobrir alguma coisa. Então esse é o estilo de viagem que eu gosto, onde eu não sei exatamente o que eu vou encontrar. Acho muito mais legal assim. Até por isso que eu fui para Jamaica, porque eu fiquei, o que eu vou achar na Jamaica? Bom, eu descobri, para quem não assistiu, tem a série de vídeos aqui na Jamaica também. E outra coisa que é muito importante, que as pessoas gostam muito de programar, é o que comer, onde comer, restaurantes legais. Eu sou um cara que, sinceramente, eu não ligo muito para isso. Eu só preciso me alimentar. Eu não quero comer a melhor refeição, não quero comer a coisa mais importante do mundo. É claro que eu gosto de provar os pratos típicos da região quando eu estou em algum lugar. Isso sim eu acho muito importante. Mas eu não sou o cara melhor para dar essa dica, mas é importante você se atentar aos lugares que você vai comer, a quanto custa comer e principalmente se a comida local te agrada, o que você tem de pratos típicos para experimentar. Isso é muito importante para você se planejar. Afinal de contas, isso também é uma parte do turismo. A culinária local, às vezes, é muito mais importante do que até os lugares que você vai conhecer. Então não esqueça de se planejar para comer comidas boas por aí também. Não vai ficar indo no McDonald's da vida, né? Não vai ficar comendo qualquer coisa que você já conhece por aí. Afinal de contas, você já saiu de casa, aproveite para também já sair da rotina e experimentar coisas diferentes. E eu, como sou filho de Deus também, eu também gosto de ir para uma festinha, uma baladinha, um barzinho. Então eu faço essa dica para vocês também. Não esqueça de colocar na sua viagem um momento de descontração, um momento para você curtir ali. Seja você sozinho, seja com amigos, seja com um casal. Aproveite para conhecer, às vezes, um barzinho que tem uma cultura local, música local, dança local. Eu acho sensacional. A única coisa que eu não faço de ir muito nesses lugares é porque, assim como no meu país, qualquer lugar que eu vou em festas, geralmente se gasta muito, as bebidas são meio caras, as rolês, né, as entradas são meio caras, então eu evito e vou só em uma e outra, porque afinal de contas eu viajo no mais low cost possível, tentando economizar ao máximo. E também para não prejudicar a minha rotina, porque geralmente quando você sai, volta tarde, aí não quer acordar cedo no outro dia, acaba desandando um pouco as coisas. Mas nem por isso eu deixo de aproveitar ali dois, 3 dias da viagem. É muito legal e sempre vale a pena conhecer um pouquinho também da vida noturna dos lugares, né? E pode parecer que eu esqueci, mas não. Eu acho que a última coisa que eu planejo mesmo é a hospedagem, que muita gente planeja primeiro. O que eu faço primeiro? Eu vejo pelo menos a média de preço, para ver se faz sentido, porque primeiro eu vejo o custo da passagem, da hospedagem, para eu ter certeza que eu vou para aquele lugar, vejo quando que dá para ir, e aí a passagem eu fecho primeiro e a hospedagem eu costumo fechar por último. Mas por último não quer dizer, tipo, nos últimos dias para viajar. Geralmente eu fecho bem antes, mas eu pesquiso bem. E por que eu deixo para fechar a hospedagem praticamente por último ali? Porque a hospedagem vai ser depois que eu tiver o roteiro, porque aí eu já sei aonde que eu vou visitar, o que eu vou fazer, é mais fácil para eu escolher a hospedagem. Porque a hospedagem pode mudar um pouco a sua rotina. Às vezes você vai precisar alugar um carro, ou você vai ter que precisar pegar metrô ou ônibus, ou às vezes dá até para você ir andando. Então eu olho tudo isso. Mas para tudo isso eu preciso saber o que eu vou visitar, aonde que eu quero ir. E às vezes vale a pena você pagar mais caro na hospedagem para não precisar gastar tanto com transporte, ou até para você economizar tempo, porque em viagem, tempo é dinheiro literalmente. Então, quanto mais tempo você gastar, mais frustrante vai ser a viagem, menos coisas você vai conhecer. Quanto menos tempo você gastar, mais vantajoso vai ser. E não existe almoço grátis. Se você vai gastar muito numa hospedagem, é claro que você vai estar bem localizado. Mas se você não pode gastar muito numa hospedagem, vai ter os contras, vai ser longe, às vezes não vai ter alimentação, a qualidade não vai ser boa. Eu, por exemplo, adoro ficar em hostel, acho uma experiência incrível. Mas ficar em hostel também paga mais barato, mas geralmente tem alguns sufocos. As vantagens de ficar em hostel são muitas para mim, pelo menos, mas também tem essa questão. Então escolha bem a sua hospedagem, seja hotel, seja hostel. É importante você escolher isso, mas deixe para escolher depois você já tiver a viagem bem planejada, porque aí é mais fácil de você decidir com tudo já planejado do que decidir no começo e ter que readequar toda a sua viagem para aquelas condições.
E por favor, não se esqueça que por último e mais importante, faça o seu seguro viagem quando você for viajar, porque isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer, você pode ter um problema de saúde, você pode ter alguma questão que você precise de ajuda. Um seguro viagem é barato em comparação aos custos da viagem e te dá uma garantia assim de você ficar tranquilo se acontecer alguma coisa. Mas pesquisa bem, às vezes tem coberturas que você precisa, às vezes tem uma diferença ali de preço, então olha bem isso, mas não viajem sem. Aliás, se você for viajar para alguns países, o seguro viagem é obrigatório e não tem nem como você não ter. Mas mesmo que você não for obrigatório, aproveite, faça o seu, é importante, realmente faz uma diferença. Bom, eu acho que é isso. Não tem bem uma regra, talvez eu não tenha falado de alguma coisa, mas é isso que eu olho para planejar as minhas viagens. Também uma coisa que eu não citei quando eu estava falando de o que levar, não se esqueça de se atentar se o clima que você está indo, as roupas que você está levando fazem sentido. E também levar a peça se o clima mudar, se aquele lugar costuma ter variação de clima, às vezes é importante também considerar isso. Bom, esse foi mais um Desfocando aí falando como que eu planejo as minhas viagens. Afinal de contas, eu tô pertinho da minha viagem, acontece essa semana. Logo, logo vai vir muito conteúdo para vocês aí dessa viagem. Eu espero que vocês gostem do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Se ainda não deixou um like, por favor, deixa um like nesse vídeo. E eu vejo vocês na semana que vem. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre.